Bom dia pessoal, 20 de outubro de 2020, mais um matinal aqui no canal do Metanoia. Para quem está chegando agora, todas as manhãs, entre terça e sexta-feira, sempre às 7 horas do horário de Brasília, a gente vem aqui e compartilha essa análise matinal com o objetivo exclusivamente de se preparar aí para o dia a dia nas operações, tá? No dia de hoje a gente vai dar uma olhadinha em 6 ativos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e seguimos olhando. Vamos lá. Eu costumo mostrar sempre dois gráficos, né, de cada ativo, o gráfico de 4 horas para a gente entender o contexto e o gráfico de 15 minutos, né, para olhar mais intraday, né, e a perspectiva do dia. E eu estou aqui com um gráfico de 4 horas do ouro na tela, tá? A gente vê nitidamente aqui que o ouro está numa figura de acumulação, né? Fazendo topos descendentes, né? Topos cada vez mais baixos, né? E fundos cada vez mais altos, né? E está formando aqui esse triângulo, né? Eu acho que para a continuidade da alta, só se ele superar com consistência essa região do 1931 aqui, que eu já até deixei marcado, tá? E por outro lado, se ele perder aqui a região de 1880, por aqui, né, é bem provável que a gente veja o mercado descer com, com mais consistência, eu diria. Né? A tendência, se você olha assim, o gráfico de longe, né, parece que ele está numa tendência mais de queda. Né? Se a gente olhar esse mesmo gráfico, só que numa perspectiva de 15 minutos, né, tá aqui, a gente até vê isso que eu acabei de falar, né? Muito recentemente, o mercado deu uma paulada para baixo, né? E aí agora ele está, digamos, formando talvez uma congestão aqui, porque ele se aproximou dessa linha de tendência aqui do gráfico de 4 horas, que não é tão fácil dela ser rompida, né? Se a gente tirar isso aqui e olhar uma perspectiva mais macro, né? Imaginando que isso aqui é um triângulo, né? E tem essa parte aqui, ó, que seria a base do triângulo, né? A gente simplesmente projetar essa base, seja para cima, seja para baixo, dependendo de como ele romper, né? A gente poderia imaginar o ouro aí vindo buscar a casa de 1.800, se for o rompimento para baixo, ou até de novo lá a casa dos $2.000, se o rompimento for para cima, tá? Então a gente está prestes aí a observar no ouro um movimento de expansão bem forte. Só precisa saber para qual lado para a gente tentar aproveitar ao máximo o movimento, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no petróleo, também no gráfico de 4 horas, né? A gente vê aqui nitidamente o petróleo oscilando entre 41,50, 41 e 36, 37, tá? Esse está sendo um intervalo de congestão, está lutando aqui para ver se consegue superar essa região de 41,50. Se não conseguir, possivelmente a gente vai ver ele visitar novamente a base aqui desse grande caixote de congestão que a gente está observando aqui no petróleo, tá? Quando a gente desce o ativo e olha no gráfico de 15 minutos, né, fica ainda mais nítida aqui a existência dessa resistência aqui por volta dos 41. Você vê nos últimos 15 minutos ele até chegou a subir e bater aqui ó, no 41,13, né, mas já está vindo um candle contrário, né, devolvendo aí essa pernadinha de alta que ele fez agora há pouco, né? Então, o petróleo, muito cuidado aí com as operações compradas, dado esse contexto da gente estar muito próximo de uma resistência importante. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no gráfico do DAX da Alemanha, né? Estou com um gráfico de 4 horas na tela, eu venho falando desse gráfico já há várias semanas. Tivemos aqui a formação de um diamante, que geralmente é uma figura que marca um topo, tá? Depois que o mercado visitou aqui a região de 13.440, né? Quando foi no dia 18 de setembro, 21 de setembro, desculpa, ele abriu em gap de baixa aqui muito forte, né? Deixou essa região então de oferta aqui
marcada. Se vocês observarem, o mercado voltou nessa região e não ficou muito tempo, ele rejeitou, desceu. Isso aqui entre os dias 8 de outubro e 14 de outubro, né? Quando foi aqui no dia 19, que foi ontem, ele chegou a entrar novamente nessa região e rejeitou, né? Então aqui está muito nítido que por volta dos 13 mil pontos é uma região de oferta muito grande, portanto uma resistência relevante. O mercado não está conseguindo passar daqui. Então vamos ver aí quais são os próximos movimentos do DAX. Vou dar uma olhadinha aqui no gráfico de 15 minutos, só para a gente ter uma referência melhor. Tá aqui nitidamente, né? Ele vinha numa congestão, rompeu para baixo com força, fez um fundo aqui na região de 12.600, voltou a subir, encontrou lá a resistência do 13.000. Então aqui, ó, entre 12.600 e o 13.000 é o range aqui onde o DAX está oscilando com mais força, né, intraday, né? Então acho que a questão é, se ele voltar, vamos imaginar aqui, ó, essa pernada de alta que ele fez recentemente, né? Desde o 12.600 até aqui em cima no 13, tá? Então a partir do momento que ele cortou essa linha de tendência que a gente poderia fazer aqui, ó, daqui, né? A partir do momento que ele cortou essa linha de tendência, ele já buscou aqui a retração de 38, a retração de 50 está aqui no 12.812 e a retração de 61 no 12.762, né? Então assim, eu vejo assim, é muito importante que o DAX não perca essa região de 12.763 aqui, porque se ele perder essa região, é muito provável que ele venha buscar novamente esse fundo aqui no 12.600, né? E até num cenário mais pessimista, dobrar essa amplitude para baixo e vir buscar aqui a região do 12.169, tá? Então vamos ficar atento aí ao que o DAX vai aprontar, dado aí esse contexto de eleição no mercado americano. Tem muita coisa aí para acontecer nos próximos dias, nas próximas 2 semanas, né? Que pode deixar aí os mercados mais agitados. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no índice futuro do SP500. Gráfico de 4 horas, eu comentei sobre essa acumulação aqui, essa inclinação dessa linha de tendência de alta no último matinal, para quem assistiu. O mercado ontem ele perdeu essa linha, ele cortou para baixo aqui, ó, fez um padrão que chama-se 9.1 de venda no gráfico de 4 horas. Como é que funciona esse padrão? Média apontada para cima, vem um candle e aponta a média para baixo, média de 9 períodos, né? Então ele foi capaz de virar a média de 9 períodos aqui para baixo, né? E já perdeu a mínima. Agora, depois como o movimento foi muito forte, ele está fazendo uma acumulação, né? Eu cadastrei um alarme aqui, ó, no 3.495, imaginando que se ele voltar aqui, fizer um pullback e visitar essa região, essa linha de tendência por baixo e hesitar, pode ser uma boa oportunidade de vender, né? E a perda aqui dessa região do 3.411 é a confirmação da continuidade aqui desse movimento, que provavelmente vai formar aqui topos e fundos descendentes, né? Contexto, a gente já sabe lá a questão da eleição americana e tudo mais, tudo isso ajuda de alguma forma os mercados a ficarem estressados, né? Quando a gente olha esse mesmo gráfico, na perspectiva de 15 minutos, a gente vê, né, justamente a perda daquela linha de tendência, né, nesse ponto. E agora o mercado parece que está fazendo aqui o que a gente chama de bandeira, né, uma bandeirinha aqui. Vamos ver quando é que ele vai eventualmente perder essa bandeirinha para a continuidade da baixa. Vamos fazer aqui uma projeção. Então tem essa perna aqui, tá? Se eu duplicar essa perna,
e colocar aqui para baixo, eu posso imaginar onde é que o movimento projeta, aqui por volta do 3.350 pontos. Tá certo? Então isso aí é a perspectiva aí mais de curtíssimo prazo. Às vezes ele não chega em um único dia, né? Porque ontem já foi um movimento bem forte, às vezes ele acumula mais tempo aqui antes de começar a descer de novo, né? Mas tá com toda a cara aqui de que vai ter uma continuidade aí dessa queda, tá bom? E obviamente se ele voltar a subir aqui, ó, perto do 3.480, 3.490, por aqui, ó, pode ser uma bela oportunidade de bater uma venda se o mercado hesitar, porque seria o pullback na linha de tendência rompida, linha de tendência de baixa rompida, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no dólar no Brasil, dólar futuro. Tá aí, ó, gráfico de 4 horas, né? Se a gente tirar o zoom, ó, a gente visualiza, o mercado tá num canal de alta aqui e agora parece que ele congestionou, né? Tem aqui um caixote aqui no gráfico de 4 horas, uma amplitude boa entre o 5.486 e o 5.694, né? O mercado está encaixotado aqui nesse range. A questão é para que lado ele vai romper, né? Vou baixar aqui para o gráfico de 15 minutos para a gente dar uma olhada. Tá lá o range, né? Dólar ontem teve uma trajetória aí mais ascendente. Tem uma inclinação relevante nessa linha de tendência de alta aqui no gráfico de 15 minutos, né? A questão é, se ele vier a perder essa linha de tendência, pode ser que a gente observe aí uma trajetória de correção para o dólar. E aí, intraday aqui no 15 minutos, a gente tem como pontos relevantes aqui, ó, a retração de 50% aqui no 5.592 e a retração de 61% aqui no 5.587, tá? Então esses são pontos importantes aí para o dólar, especificamente no dia de hoje. Lembrando, se ele perder esse 61 com muita força, né, ele vem aqui possivelmente testar o 100% no 5.569 e se esse ponto aqui for perdido, temos aqui o 5.542 e o 5.525 como alvos mais imediatos aí para o dólar futuro no Brasil, tá bom? E agora olhando o índice futuro do Brasil, né? Estou com um gráfico diário na tela, né? Se a gente der um zoom aqui, ó, a gente vê a força do candle do dia de ontem. Desculpa, estou com um gráfico de 4 horas na tela. Nas últimas 4 horas o mercado deu uma paulada muito violenta para baixo, fez um engolfo de baixa, mas não perdeu a mínima, tá? Então a questão aqui agora é a seguinte, ó, se ele perder essa região de 98.500 pontos aqui, certamente continuidade da baixa, poderíamos traçar aqui, ó, um fibo, né, porque tem essa linha de tendência de alta unindo esse fundo e esses fundos aqui, que estaria perdida, né? Então se a gente traçar um fibo aqui, ó, para o curtíssimo prazo, né? A partir da perda do 98.500, teríamos aqui a retração de 50% no 96.600, né? E depois desse ponto, temos aqui a região de 95.800 com uma retração de 61%. Tá? Então, assim, se perder esse 98.500 aqui, talvez na abertura de hoje, é um sinal mais negativo. Esses seriam os alvos mais prováveis aí para o dia de hoje, tá? Vamos dar uma olhada aqui só. Eu estou falando aqui que alvo para hoje talvez não seja tudo isso, tá, pessoal? Porque eu estou olhando aqui o gráfico de 4 horas, tá? Então até achei estranha essa amplitude, né? Que seria uma amplitude de praticamente 2.000 pontos de uma vez. Enfim, às vezes vai, né? Às vezes acontece, né?
o mercado estressar muito, pode ser que desça tudo isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui no 15 minutos para a gente ter uma noção melhor aqui no índice futuro. Essa aqui foi a paulada de ontem, né? Devolveu toda a alta do início do dia e está formando aqui uma bandeirinha de livro, né? Figurinha clássica de livro aqui, ó. Certo? Essa bandeirinha aqui está muito bem desenhada, né? Se ele perder ali a mínima de ontem, no 98.500, projetaria no mínimo o dobro da amplitude dessa pernada de baixo aqui, né? Então, poderíamos imaginar aqui essa região do 97.400 como um possível alvo aí para o índice futuro do Brasil. Tá olhando aqui numa perspectiva intraday, né? Gráfico de 15 minutos. E se a gente for lá buscar aqueles pontos do H4, né, que eu tinha desenhado, então aqui 96.600, 95.800 como alvos mais distantes, né? Então 97.400 um alvo mais próximo aí para essa questão. Tá bom? Pessoal, esse é o nosso matinal. Espero que tenha sido útil aí a análise de vocês. Se tiver sugestão para algum ativo para a gente olhar aqui, por favor, fique à vontade de deixar aqui nos comentários. Se quiser receber os alertas que a gente comenta periodicamente, a gente tem o grupo do Facebook e tem também o grupo no Telegram. A inscrição é totalmente gratuita, os links estão aqui embaixo na descrição. Tá legal? Obrigado pela audiência e pela paciência e até a próxima.